Boa noite a todos, boa noite a todas. Graça e paz. Coisa linda, gente. Hoje é terça-feira, motivo de muita alegria, porque eu estou fazendo mais uma primavera. E dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E nós estamos aqui para poder agradecer. Quero agradecer muito a vocês. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo carinho de cada um de vocês. É foto? Tá filmando? Para agir com naturalidade, né? É tão difícil. Não? Não estou querendo subir para falar alguma coisa? A vergonha. Então tá, olha só, gente. A gente hoje vai fazer diferente. Nós vamos tirar um momento para buscar o Senhor. E logo em seguida eu quero ouvir muito o que Deus tem colocado no coraçãozinho de cada um. Essa noite é uma noite especial, mas não apenas porque é um aniversário, mas porque nós estamos nos reunindo para agradecer. E que você possa agradecer também pela sua vida, pela sua família, pelo seu emprego, pelo seu relacionamento, por tudo que o Senhor tem conduzido a sua vida até aqui. Você tem motivo para agradecer? Eu tenho. Então vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar. Está chegando a gente, vou até esperar um pouquinho para a gente começar junto, né? Tão bom esperar um pelo outro para comer. Paulo não diz assim, né? Porque os irmãos lá estavam comendo tudo sozinho. Não, peraí, espera um pelo outro. Vamos comer junto, né? Então vamos todos comer juntos desse maná maravilhoso. Gracinha, que saudade, Graça. A paz. Glória a Deus. Então eu vou tirar você do poço. Pode vir aqui, não tem problema não. Vem cá, presbítera. Pode vir. Presbítera é uma mão, sabe, que ajuda muito esse lugar. Ela vem lá da Praça Seca, às vezes chega 9 horas em casa, 10, 11, disputa comigo quem chega mais tarde, mas ela está aqui, todos os encontros, chega cedo, não é pensar, ela fica ali, ó, aí vai pro sofá, que uma almofada já cabe ela dorme ali na almofada, e eu preciso honrar a sua vida, porque você segurou a minha mão de uma forma muito linda e não soltou. Obrigado por esse carinho. Então eu queria te convidar a se abrir uma oração para a gente. Amém? Graças a Deus, igreja, boa noite. Elevamos nossos pensamentos ao alto, agradecendo a presença do Espírito Santo. Porque a palavra do Pai diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. E com certeza Ele está aqui. Primeiramente, agradecer a presença de cada um, né? Agradecer por mais um ano de vida pela nossa pastora. Agradecer a Papai do Céu pela oportunidade de estarmos todos juntos. Paizinho querido, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai. Na grandeza que é a Tua santidade, Deus, a Tua grandiosidade, o Teu poderio, Pai. Senhor, muito obrigada por mais um ano de vida da nossa pastora, da Tua filha, da Tua serva, Senhor, onde se reúne aqui os amigos, meu Pai, os mais chegados, que diz a Tua palavra que é amigos mais chegados que irmãos. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, meu Pai, por esse dia, glorificamos o Teu nome por esta casa, glorificamos o Teu nome por cada presença aqui, meu Pai, glorificamos o Teu nome por mais um ano de vida da Tua filha, por muitos que virão, Senhor, com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade, Senhor, e amizade, Deus. Pai, fica presente, faça-se presente, Pai, fica à vontade, a casa é Tua, tudo é Teu, nossos corações, nossas mentes, todas voltadas para Ti, Senhor, que Tu possas, Senhor, tocar a cada um de nós, meu Pai, aqui com a Tua presença, Deus. Muito obrigada, Senhor. Toda a vontade, Senhor, seja Tua aqui, meu Pai. Tudo que acontecer, seja totalmente a Tua vontade, seja totalmente o Teu querer, o Teu realizar, meu Pai. Faça o Teu mover, Senhor. Grande é a alegria de nossos corações, meu Pai, por mais um ano da Tua filha, Senhor. E aqui a cada um que se encontra, Pai, que o Senhor possa tocar sobremaneira, meu Pai, para que assim possamos estar junto contigo e todos unidos, meu Pai, só mover que é o Teu, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E que assim seja a gente nessa noite, que cada um tenha preparado uma palavra, porque a gente está neste momento de dizer o quanto Deus é bom. E que bom que é no dia do aniversário da pastora Ellen, essa mulher que edificou minha vida, que mudou muita coisa em mim. A palavra de Deus diz que o bom do casal é que um santifica o outro. E essa mulher trabalha incansavelmente para que eu permaneça de pé na obra do Senhor, fazendo o que Deus tem designado para nossas vidas. Tem sido uma união que todos os dias a gente se junta com um propósito, fazer a obra do Senhor. E a gente não se cansa. E quando Paulo fala de se deixar gastar, é exatamente isso. A gente não se cansa de se deixar gastar para que o Evangelho seja pregado, para que o reino do Senhor se estabeleça, para que essa igreja permaneça unida, para que a gente cresça em graça, em saúde, em harmonia, em união, um só pensamento. E é esse o propósito desse ministério da nova comunidade apostólica. Esse é o que nos move, o Espírito que nos move. E como a gente tem falado essa semana, foi para isso que a gente foi ungido. Foi por isso que a unção do Santo veio sobre cada um de nós, para que a gente fizesse com que o reino de Deus se estabelecesse neste lugar e começasse a transformar vidas. E por que não agradecer a Deus por essa mulher esteio desse lugar, que faz esse lugar estar aberto para todos os corações. E a gente diz para todos os corações mesmo, sabe? Às vezes alguém pergunta para a gente: eu queria vir para vocês está com tantos problemas. Eu falei: legal, porque às vezes você não tem problema nenhum, não tem por que estar aqui. Eu tenho problemas, ela tem problemas. E essa comunhão que a palavra de Deus diz, a comunhão dos santos, é que faz com que a gente se fortaleça cada vez mais e testemunhe dele, Jesus, que transformou nossas vidas. Que seja assim hoje, que a gente faça esse culto de ação de graças, exatamente neste sentido, nesse espírito, que existe uma aliança que foi formada. E essa aliança é para ser enviada, é para servir, é para fazer. Então que a gente, como comunidade, como igreja, faça, agarrado nele, que é a videira, nós somos os ramos. Então que viemos a dar frutos como ramos. Amém? Glória a Deus. Fica fazendo isso, né? Até eu acho que ficou sem palavras. Esse vídeo que é o nome da igreja. É com a igreja mesmo, a LCA. Eu pensei, Nova Comunidade Apostólica. Eu pensei na nossa aliança, pensei no tabernacular para chegar na comunidade apostólica, para chegar na nova comunidade apostólica. Eu fui na história toda da igreja. Entendeu? Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor? Vamos usar esse momento de louvor e de adoração. Você entende o que é um culto? A gente aqui não tem o nome de culto, a gente fala encontro. Você já reparou isso? Porque a gente se encontra junto para buscar a Deus. Porque o culto é algo individual, é algo que sai de você para Deus. É o momento que você pega aqui dentro e lança para Deus o seu culto, que não tem regra, não tem dogma, não tem imposição de homem, é seu para Deus, porque a sua intimidade ela é única e pessoal e intransferível. Aquele que chegou agora tem intimidade. E isso não requer patente, isso não requer condição. Você foi feito para adorar a Deus. Então a sua vida ela adora a Deus. Não importa. Você é o princípio de adoração. Aonde você estiver, onde você for, você vai manifestar a Deus, né? Com suas atitudes, com seus pensamentos, com sua fala. Então agora eu te convido para a gente junto louvar a Deus, adorar o nome do Senhor, invocá-lo porque Ele está perto. Aleluia. Se o mal te permitir. Se não permitir, a gente vai também assim mesmo. Vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Ele por esse momento. E que você possa dizer para um ou dois irmãos, dizer que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo.
Deus, feche os seus olhos, põe o seu coração. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado por ter nos permitido estar aqui como família, como casa, como igreja. Senhor, eu sei, ó Deus, que há sim atritos, Senhor, há batalhas, há pelejas para que a gente possa chegar até aqui, há lutas, Senhor, mas nós cremos que maior é o Senhor, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo, Senhor. Aleluia. E nós entregamos a nossa vida a Ti, nós entregamos nossos sonhos, nossos anseios, nossos desejos, nós entregamos a Ti, Senhor, porque Tu és o dono de tudo e não há outro como Tu, Senhor. Ó Deus, Tu criaste os céus, a terra e tudo que há nela, e por isso, Senhor, nós Te louvamos, e por isso nós Te agradecemos, Pai. Toma este lugar em Tuas mãos, toma cada família aqui representada, visita cada um em particular, visita, Senhor, vai de encontro, meu Deus. Ó Espírito Santo, eu te peço, por favor, toma em Tuas mãos, Senhor, vai, ó Deus, de alcance, Pai, Senhor, aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor possa, Senhor, tirar toda a barreira, tudo aquilo que tem impedido, Deus. Pai, fala com cada coração aqui presente e que ninguém venha sair vazio, não. Pelo contrário, que venha sair daqui, Senhor, cheio da Tua presença, transbordando, Senhor, saltando de alegria, porque na Tua presença até a tristeza salta de alegria, Senhor. E essa é uma noite para a gente agradecer. E nós estamos aqui, Senhor, preparados, prontos, disponíveis para Te agradecer, Senhor, para Te adorar. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos louvar o Senhor, vamos louvar, vamos engrandecer. O Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos começar a dizer: Senhor, eu Te agradeço. Eu Te agradeço. Diga: eu Te agradeço, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Eu Te agradeço, Senhor. Ouve todo o seu coração, com toda a sua alegria. Agora, Senhor, diga: eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu. Obrigado. E pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Agora! Você é do Senhor, então adora o nome dele.
Eu estava pensando sobre esse encontro. Geralmente nos dias de terça-feira a gente canta os louvores assim, bem pentecostal, né? A gente guerreia aqui, começa a orar e a gente começa a clamar, né, pelos empregos, pelas dificuldades dos irmãos. Os irmãos já saem daqui com a resposta na mão, já sabem que no outro dia tem resposta, amém? Quantos já viveram isso aqui? No outro dia tem resposta, não é? E a gente vai clamando, mas hoje é um dia diferente. Então eu falei, Senhor, eu queria cantar algo que te alegrasse. E aí Deus me levou, talvez alguns vão se identificar. Há um tempinho atrás, quando a gente cantava assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga as tuas mãos, sua bênção chegou. e comece a cantar. Com muito louvor. É isso. E a gente agora vai declarar ao Senhor com muito louvor. Glória a Deus. Aleluia. É dia de você render graças ao Senhor. É dia de você louvar a Deus. Então louve ao Senhor. Vai, igreja. Glória a Deus.
marcaram muito a minha adolescência. E eles falam exatamente sobre esse lugar que nós devemos estar, que é no Senhor. É porque é nele que flui tudo que a gente precisa. Glória a Deus. Existem pessoas que elas querem medir a fé. Não, porque fulano tem a fé maior que fulano. Não. Jesus nunca fez isso. Ele só disse o seguinte: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para eu fazer. Então Deus vai fazer. E quando Deus faz, é igual hoje quando eu começava com preta, Pedro dizia: mercado está uma bagunça porque está fazendo obra. Quando Deus faz é assim. Quebra uma coisa, tira outra do lugar, você fica: não, eu vou sair, eu vou parar. Não! Deus está fazendo a obra. Não, mas eu tinha que fazer de outro jeito. Não, Deus está fazendo a obra. E quando Deus faz a obra, Ele revela pecado escondido, Ele mostra coisas que você não queria ver, Ele traz à luz aquilo que estava oculto, mas é para tratar. Porque no final, essa obra vai ficar linda. Você crê nisso? Essa obra vai ficar linda. Essa obra não será impedida, não, querido. Ele irá fazer. Só deixa o Senhor fazer. E no final tem recompensa. Aleluia. A obra do Senhor ninguém pode parar, pois a porta que Ele abre, o homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova do leão. Mas não vai ficar assim, não. Mas Deus sempre levanta. Oh, glória, coisa linda. Servos que não têm medo, pois estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. Deus sempre protege os seus. É Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegue, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te guardar. Pois quem está com você é mais forte que o mundo. Não pare agora, porque já está perto o final. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Olha que coisa linda, depois de tudo Ele fez. Nada vai calar a voz, nada pode parar e deter o povo de Deus. Porque Deus envia anjos para nos guardar, e o que promete Deus cumpre, não vai falhar. E a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece, porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Se te perseguem, você é perseguido.
noite e eu perdi ele. Mas o Senhor confortou meu coração dizendo que ele tem uma recompensa. Há uma recompensa para você, querido. Então não cesse de fazer as suas boas obras. Não cesse de ser quem você é por causa de ninguém. Porque é uma recompensa. E tudo que o mundo quer tentar tirar de você, quem você é. Não deixe o inimigo te voltar. Amém? Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Pode acender a luz, por favor, presbítero. O presbítero está correndo para lá e para cá, olha. Alguém dá um carrinho de Hot Wheels para ela? Glória a Deus, aleluia. Essa pastora é uma bênção. Aleluia. E quando morre, vai direto para a glória. A recompensa e a coroa de vitória. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Às vezes eu não gosto muito de louvor, porque essa parte fala assim: se te perseguem, vão ser perseguidos. É aquela coisa de vingança, né? Vem, me ataca para você ver quem, meu Deus. Fico usando Deus de pitbull. Deus não é pitbull, igreja. Deus não vai atacar o outro só porque não. Na verdade, o nosso coração tem que ser igual ao de Jesus. Exato. Quando acontecer alguma coisa, dizer: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque a palavra diz: ai daquele que toca no ungido. Mas ungido não é só o precisa pastor. dizer: Senhor, que tem misericórdia. Ungido é todo aquele que está debaixo da unção. Você está debaixo da unção? Glória a Deus. Então é isso, querido. Não é porque tem cargo, não. Cargo não protege ninguém. Naquele grande dia. Naquele grande dia. O Senhor não vai olhar teu cargo. Por isso que muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em seu nome eu peguei, em seu nome eu fiz tantas coisas. O Senhor fala: não te conheço. Isso que é mais triste. Porque nós não buscamos glória, nós buscamos a Cristo. E Ele revela em nós a sua glória. O Espírito é quem revela em nós a glória dEle e a vontade de estar nele. Amém? Glória a Jesus. Está feliz, né? Glória a Deus. Para a gente começar, eu quero começar com você, viu, Dani? Vem cá. É alguém que é muito igual, muito par. E quando chegou aqui falou: pastor, eu não quero saber de nada não. Deixa aqui quietinha. Chegou a eleger assim, né? Hoje já estão aí aprontando arroz. Glória a Deus. Eu sou muito feliz com ele. Tá vermelha, fica não, vem cá. Oh, meu Deus. É o encontro, Pokémon versus Star Wars. A paz do Senhor, igreja. Para mim é uma alegria grande estar hoje prestando homenagem à pastora Ana. Ela falou, né? Eu vim para cá sem pretensões e acabei ficando por causa desse jeito doce dela, né? Imagina se fosse doce, né? Porque sem ser doce já reúne o povo, né? Estava perdido por aí, né? E eu tinha preparado, eu já sabia que isso podia acontecer. Em 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, fala assim: pedimos-lhes, irmãos, que tenham consideração para com os que trabalham arduamente entre vocês, que os lideram no Senhor e os acolhem. Tratem-nos com o mais alto grau de amor por causa do trabalho deles. E em Provérbios 31, 26, fala assim: ela fala com sabedoria e o ensino da bondade está na sua língua. É exatamente isso que a senhora representa para a gente. Sabedoria, bondade. Porque todos aqui conseguem enxergar o zelo, o carinho que você tem por seus filhos, pais. Quanto que você cuida da gente. E se vocês, como o pastor estava falando, como o Senhor estava falando, que se prestar culto a Deus através das nossas palavras, das nossas atitudes, é muito maravilhoso que o Senhor faz para nós. Muito obrigado por ser nossa líder, nossa mentor espiritual, nossa intercessora. Eu tenho certeza que lá no silêncio lá do sítio, as noites, todas as noites você dá um cuidado da gente, por essa igreja,
que possam vir mais pessoas, Glória a Deus. mas não é como você diz, assim, não é para encher a igreja, para que as pessoas saiam do sofrimento e venham sentir esse amor de Jesus que foi impactado na sua vida e vai ser impactado na nossa. Agradecer ao pastor João falar de um sem falar do outro, também mudar, né? Vocês dois são um, e a gente sente isso na unidade que vocês têm. A gente só agradece, eu agradeço em especial. Porque, como a senhora falou, a gente é um pouco mais difícil encontrar um lugar que possa olhar para a gente sem um ar de julgamento, sem um ar de reprovação. E aqui eu encontrei um lugar que me acolhe, não é que me aceita, é acolhimento. Glória a Deus. E hoje, mais do que celebrar o seu aniversário, dar honras e glórias a Deus por Ele ter preparado você para os nossos filhos. Eu agradeço a Deus por isso. Aleluia. Glória. Como é que continua agora? Continua. Uma coisa que o Dani falou é verdade, porque a gente vem lá de fora com algumas teorias, né? E eu falei que o Evangelho não é aceitação, o Evangelho é amor. Eu lembro que eu falei hoje isso com uma presbítera, eu falei um tempo atrás, a pastora Amy, quando alguém errava, eu queria ser justiceira. Você errou, você fez isso. E hoje o Senhor colocou no meu coração, não é justiça, é amor. Ame. E espere a transformação, porque quem transforma é o Espírito Santo. Pastora, você não é o Espírito Santo de ninguém. Você deu muito trabalho para Deus, para você agora querer que o outro não dê trabalho. Seja pronta para amar, para acolher, para cuidar, até que o outro esteja pronto. Porque quando ele estiver pronto, ele vai dar muitos frutos. Isso não vem da gente, isso vem de você. Porque o plano de Deus é de Deus para você e não da pastora. Então eu posso te ajudar, te acolher, te abraçar, te orientar e esperar que você dê muitos frutos. Glória a Deus. Que você dê muitos frutos. Falando de frutos, tem gente que demora mais um pouco, mas tem gente que é assim. E hoje eu sei que eu posso contar muito, muito mesmo. Porque há um tempo atrás essa pessoa disse assim, pastora, no domingo eu vou botar minha sunguinha, vou tomar minha cerveja, vou ficar o dia todo lá. Não quero saber. É horrível ficar o dia todo na igreja. Não, já está até bebendo, não. Deve não. Não quero ficar o dia todo na igreja. E aí, tá bom. Pastora, que hora você deve chegar? Eu pensando dele, os pastores são os últimos a chegar, nós somos os primeiros. Nós viemos para cá, nós limpamos o chão, nós arrumamos as cadeiras, nós preparamos tudo. Pastora? Ah, então eu vou para aí também. Ué, cadê a cerveja? Cadê o banho de sol? Cadê tudo isso? Não, vou ajudar vocês. Pegou, chegou aqui igual um vidro de ketchup, todo de vermelho, com um shortinho que parecia que estava vindo do grupo El Chan, e começou a limpar aqui, era água para tudo que é lado. A igreja ficou linda, limpa, e eu vi que aquilo era adoração. Porque eu percebo como esse menino exala adoração. Eu sou apaixonado pela sua vida. Eu queria te convidar para vir aqui. Se você quiser cantar um louvor. E em pouco tempo conquistou muito o meu coração. E eu vejo nele. Quando eu falo assim, a gente vai louvar tal menino, ele às vezes não sabe, ele fica com fone de ouvido, sabe? Ele sai do trabalho e vem direto para cá, tá vindo até aqui embaixo, ó. Eu devo fazer propaganda dos trabalhos, tá aqui com a marca embaixo. Mas eu amo muito a sua vida. O coração dele tá assim, ó, tá viu? Oh, meu Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Desejar só feliz aniversário, que Deus te abençoe e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, incrível.
Glória a Deus. Fala alguma coisa aí, meu filho. Espírito Santo, ore por mim. Glória a Deus. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ele botou uma neve ali, né? Glória a Deus, coisa linda. E o mais lindo é isso, é ver o trabalho do Senhor, sabe? Mantenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, porque somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Esse é bem antigo, né? Acho que o pastor João ainda era criança quando cantava esse hino. Adolescente. Pastor João, eu? Não, o pastor João, ele é mais contemporâneo assim meu, acho que era mais da minha idade, né? Ele dançava pisa no inimigo, sai, era essas coisas assim, voices, né? E hoje está pisando no inimigo aí para vários lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. É mais conhecido como na Rádio Melodia, que vai pelas igrejas, porque você vê, tem vários folhetos, todo lado tem o Joey. Eu já olho o folheto e falo, o Joey está ali, tem folheto. Todo folheto tem o pastor Joey. Quem não conhece, gente, o pastor Joey, entendeu? Todo folheto ele está lá. Às vezes ele vai pregar a mesma palavra 3 vezes, entendeu? Só essa semana, só esse mês, foi 3 vezes Valdir Aborte. Como é que foi, eu não sei, né? Mas eu creio que foi bênção. Deus usou, né? E para mim é uma alegria muito grande. Que bom que você pode estar aqui conosco. O Joey tem uma marca assim, conosco. Eu vejo que ele é muito grato. Eu lembro que um dos primeiros presentes que a gente deu para ele foi um embrulho de ovos, né? Aí ele postou o embrulho de ovos. Eu falei, isso é gratidão. Ele postou o embrulho de ovos, que veio, não foi? Né? A mãe dele te deu uma banana. Ele apaixonou pela banana, que queria banana de coco. Ele nunca consegui dar tanta banana, porque lá não dá muito, né? Mas a gente ama muito a sua vida. Eu quero te convidar a você vir aqui. Vem, também fazer uma palavra, né? Eu tenho certeza que tem muita coisa aí para fluir. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, por estar levando o Evangelho sem fronteiras, sem barreiras, e que Deus possa te usar cada dia mais. Fique à vontade. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Realmente, graças a Deus, Deus tem feito maravilhas. Não por merecimento, porque eu assumo não ser merecedor de nada. É tudo mediante a graça e a misericórdia de Deus. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, nem nós estaríamos aqui, na verdade, né? Se não fosse a misericórdia dele ter se renovado no dia de hoje, nós não teríamos nos levantado. Eu também quero louvar a Deus pela vida da pastora Amy, como a nossa irmã digníssima Dani bem disse, é impossível falar da pastora Amy e não falar do pastor João. Glória a Deus, porque de dois se fizeram um, né? Amém. Então eu louvo muito a Deus pela vida desse casal, mas hoje em especial pela vida da pastora Amy, que tem sido uma mãe para muitos de vocês e também para mim, porque sempre que possível ela manda uma mensagem: como você está? Como você está? Estamos sentindo a sua falta, apareça, né? Isso é cuidado, um cuidado que eu espero que jamais, eu oro para que jamais falte nessa casa. E eu não digo só da parte dela, mas da parte de todos vocês, porque é muito importante quando nós vamos em uma igreja que infelizmente hoje muitas delas estão se tornando instituições e nós não somos abraçados, né? Como nós deveríamos ser. Então a minha oração é que a MCA ela continue transbordando o amor de Cristo sobre todos. Eu quero deixar uma palavra muito conhecida que está lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, que inclusive é uma palavra que é muito dita, né, muito compartilhada em eventos como esse, em cultos como esse. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, que diz assim: E Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. Ele chamou Ebenezer,
e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Até aqui o Senhor nos ajudou. É um versículo muito comum, é um versículo que muitos de nós costumamos ver até mesmo naquela traseira dos caminhões, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E é muito bom quando nós reconhecemos que até aqui nos ajudou o Senhor. É muito bom reconhecermos que se nós estamos debaixo de um teto, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa saúde, o fôlego de vida está, Deus está nos permitindo suspirar, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor Joey, mas a minha saúde não anda lá essas coisas, mas até aqui o Senhor tem mantido o fôlego de vida. Aleluia! Até aqui o Senhor tem mantido o pulsar do seu coração. Pastor Joey, eu louvo a Deus pela minha casa, mas a minha casa não é própria, mas até aqui o Senhor tem te permitido pagar o aluguel de maneira digna, de maneira honesta. Então motivos não nos falta para agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Só que quando a gente olha, eu vou correr muito, em 1 minuto, eu vou fazer realmente um resumo. Quando a gente olha, não, tem que correr, tem mais gente talvez aí para vir homenageá-la. Quando a gente olha para o livro de Samuel, nós vemos que essa palavra Ebenezer, ela aparece no capítulo 4, pela primeira vez, quando os filisteus se levantam contra o povo hebreu, contra os israelitas, desafia eles, e eles então vão para a guerra. E nessa primeira luta, eles perdem a guerra. Daí então Ofni e Finéias têm uma trágica ideia: por que não trazer a Arca da Aliança? Vamos colocar a Arca da Aliança na frente, assim como certa vez Josué fez. Josué, levado por Deus, inspirado por Deus, orientado por Deus, para justamente as muralhas de Jericó caírem, Josué colocou a Arca da Aliança na frente, para que todos os dias eles dessem uma volta em torno de Jericó. Então Ofni e Finéias pensam: vamos pegar então a arca. Só que o que Ofni e Finéias não sabiam é que colocar a arca na frente, mas atrás, estando em desobediência, a gente invalida o poder da arca. Meu Deus! A arca representava o próprio Deus. Não adianta colocar Deus diante da nossa guerra quando por trás nós estamos no erro, quando por trás nós estamos em pecado, quando por trás nós estamos vivendo uma vida completamente irregular. E era isso que Ofni e Finéias faziam. Ofni e Finéias pensaram: vamos colocar a arca na frente. Mas o que muitos não sabiam era que Ofni e Finéias viviam uma vida completamente irregular. E com um testemunho próprio, eu sei muito bem o que é isso: colocar Deus na frente estando no erro. Vocês estão olhando para o pastor Joey, mas o pastor Joey muitas das vezes colocou Deus na frente, estando no erro. Só que aí, com o passar da leitura, você vai ver que Samuel é levantado para corrigir aquele povo. E Samuel diz: o problema é que vocês estão completamente desalinhados, vocês precisam se voltar para Deus. E eu vejo a pastora Amy e o pastor João exatamente como Samuel. São pessoas que Deus está usando para justamente trazer as nossas vidas para nos realinharmos ao propósito de Deus. Aquilo que outrora nós divergimos, aquilo que outrora nós desalinhamos, Deus então levanta a pastora Amy, levanta a pastor João, levanta muitos outros que aqui estão, porque é um ajudando o outro. Não é só eles ajudando vocês, mas são vocês também ajudando a eles, para que essa obra permaneça de acordo com o propósito de Deus. Então na terceira guerra, Deus então dá a vitória. E chega então esse momento em que Samuel pega uma pedra, coloca e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por que Samuel diz Ebenezer? Porque lá no capítulo 4, a primeira guerra aconteceu em Ebenezer, onde exatamente houve a perda, houve morte, houve a derrota de Israel. Ou seja, Ebenezer até então era lembrado como um lugar de vergonha. Só que agora, regido pelo Espírito Santo,
Samuel pega, coloca uma pedra e diz Ebenezer, ou seja, o lugar da vergonha agora vai ser lembrado como lugar de honra. Aleluia! Como lugar de honra. Aleluia. E até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei em que etapa está a sua vida. Eu não sei em que etapa de Ebenezer. Se você está na etapa de Ebenezer do capítulo 4, desalinhado, ou se você já chegou no Ebenezer do capítulo 7. Mas a minha oração é que você realmente, com o seu coração, possa abrir os seus lábios e possa dizer: até aqui o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então eu deixo aqui a minha mensagem, a minha reflexão. E quando a gente olha para a pastora Amy, é exatamente isso que a gente vê. Até aqui o Senhor ajudou a ela. Apesar dos pesares, até aqui o Senhor segurou nas mãos dela. Apesar de muitas pedras, até aqui o Senhor sustentou. Apesar de muitas lágrimas, em meio a tantas madrugadas, até aqui o Senhor sustentou. Apesar de muitos momentos difíceis, e apesar de serem um casal, mas muitas das vezes ela também se via sozinha, porque tem coisas que o pastor João não tem como fazer por ela, por mais que ele a ame, por mais que talvez ele possa dar a vida dele por ela, mas tem coisas que ele não pode fazer. Mas Deus sustentou, Deus a manteve de pé, em especial para que hoje ela estivesse de frente desta obra e pudesse dizer, não sozinha, mas com todos vocês, até aqui, e que assim Ele continue a ajudar. Em nome de Jesus. Não desce não, pera aí rapidinho. Depois você fala a marca do whey que você está tomando. Deixa eu falar. Pastor Joey, ele falou que eu sou uma mãe, eu vou cobrar isso. Eu vou cobrar no céu. Fala assim, ó, ele falou. Eu sou mãe espiritual. Porque eu mando mesmo mensagem para ele, porque eu vejo que ele está sempre pregando nos lugares. Eu pergunto, você está sendo coberto? Não é isso que eu pergunto? Aí ele fala assim, não quer falar comigo. Ele não quer dar satisfação, mas eu digo de coração. O que a gente fala aqui fica entre a gente só. Todo mundo sabe, não é? Quem conversa comigo a gente guarda, não conta para ninguém, porque o mais importante é a vida. E hoje, eu sei que a vida te empurrou para um lugar, mas eu queria que você não se sentisse sozinho. Nunca. E que assim como Davi tinha refúgios que ele encontrava em meio às guerras, ele foi para a caverna, ele foi para o lugar dos profetas, ele foi para todo que é lugar. Você não precisa, quando você quiser, vem para cá. Tem um sofazinho ali, para você vai ter que ser 3 almofadas. E tem um pastorzinho aqui que te ama, tá bom? Sempre que você quiser, essa porta está aberta, com muito amor e carinho. Glória a Deus. Não é de ser membro, é de ser família. Vem almoçar com a gente, vem conversar. Não fique sozinho na caminhada. Não é bom, tá bom? Glória a Deus, né? Lembra a Assembleia, não lembra? Parece que a gente vai, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta, mas são poucos os soldados para a batalha. Vocês conhecem isso não, gente? Vamos para o refrão. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se trava no lance do imprevisto. Na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, Se alegrando na vitória. onde Deus vai me coroar. Na batalha contra o mal, segue em marcha triunfal. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Oh glória, vamos lá, pelejando por Jesus, nunca rejeitando a cruz. Com em nome do valor, cheio do Consolador. Se o maligno te enfrentar, lutarás sem recuar. Amém. Glória a Deus. A gente vai até amém nos corações.
fosse nós. Vamos fazer uma vigília. Amém? Glória seja por isso. Felipe, você já se sente preparado? Se não se sente, vem aqui, vamos preparar. Vem cá, vem, meu filho. Vem aqui, não fica com vergonha, não. Eu sei que você é da mídia, mas você é do Senhor. Então você também veio. Calma. Uma coisa que ele falou quando ele chegou, ele falou assim, ele achava que eu era brava. E eu sou mesmo. Eu sou brava para defender, para amar, para cuidar. E a gente é muito feliz com a tua vida, viu, meu filho? Fica à vontade. Agafagem. Realmente eu falo mais. Então tá, olha, tem escola da palavra. A gente fica assim igual o pastor Joey, sabe, conhecendo lá no profundo da palavra. É isso que a gente quer. Vem fazer escola da palavra. Então faz, né? Já pegaram aí uns temas para poder começar a pregar. A presbítera abriu já o primeiro domingo. E agora o próximo domingo é Dani, que vai estar nisso. Ó, vamos fazer uma escola de profeta aqui. A gente precisa estar na palavra, licenciado, desse jeito. E eu louvo muito a Deus pela sua vida. Obrigado por ter chegado. Também disse que não queria. Vou ficar ali no canto, no fundo. E glória a Deus, que Deus mandou no meu coração. Não tem como. A obra está aí, né? Glória a Deus. O problema é que você fala muito aí. Bem, então a gente vai para um momento muito especial, dia 8h25. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Alguém quer falar algo? Não? Então vamos orar? Vamos orar pela vida do pastor João? Quer falar? É jovem. Sente sua mão para cá, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, aqui está o seu filho, Senhor. Pastor da sua casa. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, segundo o teu querer, segundo o teu beneplácito. Nós te louvamos. Obrigado, Espírito Santo, pois até que o Senhor tem nos sustentado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A gente, não sei se vocês notaram, nós temos agora um lustre aqui. E esse lustre, ele tem um fundamento na palavra. A gente abriu o mês de maio como o mês da aliança. A gente tem falado sobre a aliança. E na escola de palavra, todas as pessoas estão participando, estão vindo para fazer a abertura do culto, exatamente com um tema que é a aliança. E hoje não poderia ser diferente, né? A gente vai falar sobre a aliança. Glória a Deus. Primeiro o Senhor nos aliançou, juntou dois improváveis, reprováveis, difíceis de lidar, trabalhou as nossas vidas. No início era a Catarina e Pedro. A gente era bem difícil, porque eram duas personalidades bastante diferentes. E aí o nome relacionamento é exatamente isso, você vai se relando, e tem espinhos, e machuca. Mas você escolhe estar junto. Verdade. Quando a pastora Amy abriu o culto e falou sobre o amor, né? Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Ou você decide amar, ou você não decide amar. Se você esperar por um sentimento, o sentimento ele vai te levar para todos os lugares, menos para aquilo que é viver uma relação saudável, uma relação de vida, uma união de relacionamento. E esse relar transformou Catarina e Pedro, esses dois que se arranhavam muito, porque eram visões bem diferentes, eram questões muito diferentes. Era um da Preto, da Batista, um que dava glória a Deus e Um outro. reformado e outro que foi reteté. E aí o Senhor foi unindo a gente. E nessa aliança, o Senhor começou a trabalhar. Aí começou a juntar o ministério tabernacular com o ministério Nossa Aliança. Aí juntou o Banco Recreio. E a gente foi caminhando, seguindo. Glória a Deus. E daí surgiu a comunidade apostólica. Eram as duas igrejas. De manhã estava no Bangu, à noite estava no Recreio. Os
domingos era assim, de manhã por até meio-dia, 1h, chegava em casa só para deixar as coisas, tomar banho e já ia para o recreio, porque já tinha um culto no recreio no ministério também na rua. Mas existiam muitas coisas em mim, na pastoral, que precisavam ser tratados, transformados, modificados. E aí o Senhor vai e nos tira desse lugar. Nos tira desse lugar, no primeiro momento nos coloca no meio do mato, em Vargem Grande, e coloca a gente num lugar de silêncio, num lugar de quase esconderijo, uma caverna. E é muito interessante quando o pastor vem aqui, o pastor Diogo vem aqui e traz a palavra sobre o Genésio, e traz nesse primeiro momento, depois 3 capítulos depois, um momento totalmente diferente, com a gente também foi assim. E o Senhor nos escondeu depois de Japeri por mais 4 anos. E o Senhor trabalhava. E eu lembro que a pastora Amy, a gente orando, ela chorava assim, não dá filhos pra gente, dá filhos pra gente, mas não é o momento. E se alegrar no Senhor é mesmo como. Porque eu não posso viver no Senhor por emoções. Porque eu sinto agora e eu me alegro no Senhor, mas se eu estou triste eu não posso me alegrar no Senhor. Não, o Senhor diz para você se alegrar sempre nele. E se alegrar nele é ter um coração disposto a estar sempre lembrando, trazendo à mente as coisas que trazem esperança. Como o profeta nos ensinou. Eu trago à mente as coisas que trazem esperança. E a gente foi passando por tudo isso. Até que o Senhor gerou em nós uma aliança que floresce na gratidão. E essa aliança que floresce na gratidão, quando a gente se uniu no casal, ela conheceu todos os meus defeitos. Ela conheceu todas as minhas fragilidades, ela conheceu todos o lado mais horrível de mim. E resolveu ficar. Resolveu dizer assim, eu quero continuar com você. Esse querer continuar foi dizer assim, João, eu resolvi te amar. Eu resolvi lutar pela sua vida. Eu resolvi ser essa mulher que a palavra de Deus diz que santifica o marido. E quando eu entendi isso, a minha vida também mudou. E aí eu não era mais só um pastor por título, ou só um pastor por uma missão, ou só um pastor que prega, abre a Bíblia e abre, tem sempre uma palavra, tem um discurso corretíssimo, correto, tem uma linguagem legal para falar. Eu tinha um propósito. Porque nada do que eu pudesse falar, se o objetivo não fosse revelar o reino, não tinha sentido de existir. Eu convido hoje a igreja a exatamente olhar para esse relacionamento que a gente está falando com Deus. E se você escolheu amar a Deus, se você escolheu viver e engrandecer e louvar esse Senhor, se você escolheu manifestar o reino de fato, você precisa celebrar todos os dias a fidelidade do Senhor. A fidelidade de Deus nessa aliança que Ele estabeleceu conosco. Como a gente aprendeu, vocês têm uma unção do Santo. Aleluia. E vocês sabem. Sabe por quê? Quando você tem uma unção do Santo, não tem outro meio, não tem nada mais que possa existir você, o Espírito Santo te revelando as coisas. No nível que você está. E quando você entende isso, você entende que você está numa família. E estar numa família, você precisa expressar gratidão. Sabe? Eu expresso todos os dias a gratidão por Deus ter me dado essa mulher. Quando eu acordo do lado dela, a primeira coisa que eu digo é louvar o Senhor. Aleluia. Sabe? A gente passou por poucas boas, né? Mas a gente não olha para a situação que a gente passou por tristeza. A gente olha porque entende. Até aqui, os amigos, Glória a Deus. Aleluia. Esse encontro de ação de graças, em homenagem a mais um ano que o Senhor concedeu ao pastor Amy,
se alegrar com o Senhor, glorificar o nome dele por mais um ano que ele nos permitiu estar junto com ela, aprendendo com ela, vivenciando com ela. É uma aliança que a gente estabelece. Sabe, eu estava conversando com a pastora Amy hoje de manhã e ela me falou algo muito interessante. Amor, o casamento é mais do que um contrato. Ela falou que o casamento ele precisa ser indissolúvel. Sabe? E ela falou assim, meu amor de Deus conosco, ele não insiste em estar com a gente. Glória a Deus. O Senhor fala sobre casamento e ele fala que o casamento não é apenas um contrato, como a gente conversou hoje de manhã. É uma comunhão de vida diante de Deus. Sabe? O que a gente agradece hoje com mais um ano de vida da pastora Amy? A gente agradece a Deus, porque esse ministério é estabelecido por Ele, é direcionado por Ele, é revelado por Ele, é sustentado por Ele. E pela misericórdia dele, Ele colocou a gente como liderança nesse lugar. E essa liderança, cada dia mais o Senhor tem ensinado, que não é para que a gente se glorie de nada, mas para que a gente seja mais servo, e mais servo, e mais servo, e mais servo. E que virão situações de dores? Virão situações de machucados? Virão. A gente estava vendo num grupo de pastores que a gente participa e que a palavra estava lá era a ovelha que machuca o pastor. E estava uma situação bastante ruim dessa ovelha que machuca o pastor. Mas o pastor que não se deixa machucar pela ovelha não está apto para ser pastor. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E essa ovelha, se ela vem machucada, e se ela apanhou muito, se ela sofreu muito, ela não sabe outra coisa a não ser machucar e bater. Então, se eu não consigo ter estrutura emocional, espiritual, para suportar isso, por que eu estou nesse lugar? Verdade. E o Senhor tem falado isso muito no nosso coração. Então, o que a gente agradece hoje? A gente agradece a graça de caminhar juntos. Quando a pastora Amy chorava e falava assim, Senhor, me dá filho. Tinha uma outra questão. Assim que começou a transição, a primeira coisa que aconteceu é que todo mundo sumiu. E ela nunca mais teve um aniversário, 8 anos. É a primeira vez que a gente está tendo um aniversário com a pastora Amy com tanta gente. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor faz o solidário habitar em família. Glória a Deus. Então a gente precisa agradecer hoje ao Senhor pela graça dele de nos permitir Aleluia. estar juntos sobre uma aliança, numa família. E essa aliança, ela precisa ser o espelho do amor de Deus. E Deus chama esse casamento que a gente tem aqui hoje da aliança da sua juventude. O Senhor usa lá em Malaquias 2, 14b, ele fala exatamente sobre isso. O casamento é uma aliança da juventude. E lá ele estabelece que assim como Deus é fiel à aliança do povo, o cônjuge é testemunha viva da fidelidade sobre o outro. Eu preciso ser testemunha viva dessa fidelidade. Talvez as pessoas chegam e elas não entendem muito esse ministério, porque elas chegam com todas as formas de ministério que eles já viveram. E quando chega aqui, eles olham o que é diferente. E não pode ser igual. O Senhor não nos ungiu e não nos chamou, não nos consagrou para esse ministério para fazer mais do mesmo, mas a gente precisa fazer diferença. E fazer diferença, assim como é para mim, marido, amar minha esposa,
vida por ela, assim como Cristo amou a igreja? O marido precisa amar a esposa e dar a vida por ela, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. A gente precisa amar essa igreja e se entregar, e como Paulo disse, nos permitir, nos gastar para que esse ministério se estabeleça, para que vidas sejam resgatadas, para que pessoas não sejam apenas números sentados na cadeira, mas que sejam, como tem os 4 pilares deste ministério, sejam geradas, sejam amadas, sejam discipuladas e sejam enviadas. Porque esse é o propósito da igreja, que você seja gerado, que você seja amado para curar aquelas coisas que estavam todas feridas, ser discipulado, porque ensinar a palavra é importante, porque a palavra é que nos santifica, e depois ser enviados, porque o envio é a ordenança do Senhor Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos entre as nações. Então a igreja que não prepara para o ir, não está preparada para ser igreja. Mas a gente aprendeu no contexto de igreja de hoje que igreja é eu juntar milhares de pessoas num lugar e elas serem independentes de mim, que sou a liderança. Porque quanto mais elas ficarem aqui, mais dízimos, mais ofertas e mais estratégias para que ela cresça e eu fique cada vez maior. E ao contrário, quanto mais gente chegar aqui, mais eu preciso me gastar para que essa pessoa cresça no Senhor. Aleluia! E possa ser um enviado para fazer o reino de Deus se manifeste. Então essa aliança que a gente está aqui hoje com o marido e mulher, e aniversário da pastora Amy, e a aliança que a gente faz com vocês, pela misericórdia de Deus, o Senhor trouxe toda a nossa liderança. Precisa ser uma liderança, uma aliança que se renova na gratidão. Sermos gratos mesmo, de verdade. Esse aniversário é um resgate para a pastora Amy. É também uma manifestação da prova do amor de Deus, que está sofrendo novo, está chorando novo, louve, porque quando você louva, você mostra para Deus uma coisa que Ele ama muito, a tua fidelidade. E a nossa fidelidade como igreja não pode ser baseada na emoção. Por que a gente não faz momento ofertório aqui? Porque o momento ofertório revela uma coisa muito interessante na igreja. Quando o culto foi bom e mexeu comigo emocionalmente, eu oferto. Se não mexeu comigo, eu não oferto. Se o pastor brigou comigo, eu não dizimo. Se ele não brigou, eu dizimo. E a gente não consegue parar para entender que dízimo e oferta não é relação emocional. Dízimo e oferta é propósito com Deus. Dízimo e oferta é aliança com Deus. Não tem nada a ver com a liderança que está aqui na frente, não tem nada a ver com o ministério, mas é um movimento teu com Deus. Mas hoje não. Eu pego e quase te extorco com a colocação do envelope na tua mão, uma extorsão. Está aqui a oferta, dizima. Opa, ali está a lista de quem não dizimou, de quem não ofertou. Para quê? Se isso não for gerado no seu coração, o mínimo movimento que você faça não gera nada para Deus. Porque é um estupro, uma violência contra você e uma manifestação emocional tua, mas que não se transformou em dízimo e oferta real. Porque dízimo e oferta real é você e Deus. Por isso Paulo diz, segundo propôs no seu coração. Mas a proposta do coração é porque eu tenho um pacto com o Senhor, eu tenho um movimento com o Senhor, eu tenho um propósito sobre o qual o Senhor me colocou. Aí eu entendo o que é dízimo e oferta. Não porque eu fui extorquido, com um envelope na mão, com alguém me olhando até com um olhar muito sério, coloca aí o pelo. E a gente entendeu isso. Esse lugar de hoje de manifestação é para dizer para vocês, viver com Deus é viver de forma clara, séria, objetiva. E não é por emoção. Não seguir por emoção, seguir por propósito. Uma decisão de amar. Se você canta e louva e diz eu amo o Senhor, esse amor ele precisa ser uma ação prática. Não precisa ser uma emoção, não pode ser emoção. Porque a emoção vai te fazer ir de acordo com o que você quiser no momento que você quiser. Mas quando você tem um propósito, você sabe aonde você está e para onde você quer ir. Porque
Somos frutos. Amém, Deus. E a aliança produz frutos. A aliança produz frutos para a igreja. Quando o Senhor enviou a pastora Amy, a gente chegou a duvidar se a gente seria mesmo capaz de ser casal. E hoje eu não sei viver sem essa mulher. Eu não sei, eu não consigo olhar para a minha vida e entendê-la fora da conexão com ele. Sabe? Tem pessoas que dizem, não, continuam dois indivíduos, só tem um contrato ali, não, a gente não continua dois indivíduos. A pastora me abriu mão de muita coisa para concordar comigo. Eu preciso abrir mão de muita coisa para concordar com ela, porque a gente entende que a nossa vida tem um propósito, manifestar o reino de Deus. Aleluia. E aí, quando vim para manifestar o reino de Deus, a igreja não queria tanto que eu fosse em São João, vem para Paramundo. Né, pastora? Não, Paulo, não quero, tem que ser em São João. Aí o Senhor mostrou para ela que era em São João, ela correu para lá, era em São João, era só a imobiliária. A igreja era na Paramundo. Porque o Senhor faz e Ele confirma. O que a gente quer dizer para vocês hoje é: entenda, você tem uma unção do centro e você sabe as coisas. O que o Senhor está querendo dizer para você é que você sabe as coisas. Ele está querendo dizer que se você se dispor a ouvir a voz do Senhor, Ele vai se manifestar e fazer você tudo que você ouça. Porque a unção do santo não é para especificamente para um ou para outro. Ela falou, vocês têm a unção do santo, não foi especificamente para um grupo, ou para todos que estão na igreja. Quando você declara o Senhor Jesus como o seu suficiente Salvador, quando você declara como o Senhor da sua vida, como o sangue do Senhor Jesus é derramado sobre você, e os pecados são dissipados, perdoados, e uma nova criatura começa a nascer, não tem como o Espírito Santo de Deus não começar a agir na sua vida. Então tira aquela coisa que disseram para você, você acabou de aceitar Jesus. Mentira. Você acabou de aceitar Jesus, no nível que você está, ainda que seja o menor de tudo, o Espírito Santo de Deus não trabalha em você. Aleluia. Já se move em você, já te direciona. Só começa a acreditar nisso, mergulha na palavra. Amém? Que hoje a gente possa celebrar o aniversário da pastora Amy. Aleluia. Essa mulher que é uma mulher incrível, que faz com que eu queira estar de pé. A gente falou isso no domingo, a professora falou no domingo, mas eu estava assistindo uma série chamada The Crown, A Coroa, em que fala sobre a história toda da Rainha Elizabeth. E tem uma frase do príncipe Philip, que era o marido da Rainha Elizabeth, ele falava assim: até então eu amava a Elizabeth, mas eu entendo que o meu propósito não é apenas amar a Elizabeth, mas proteger a coroa. E aí quando eu olhei para a pastora Amy, eu falei: amor, você é a minha Elizabeth. Eu tenho um propósito sobre a vida. Sabe, tem uma coroa que precisa ser guardada, prometida para todos nós. E eu preciso guardar essa coroa. Então proteger a vida da pastora Amy, sustentar e honrá-la, é proteger a coroa, é proteger o reino, é estabelecer o reino de Deus. Eu sou muito feliz de ser teu marido. Fecha teus olhos, Deus. Vamos orar. Senhor, nós temos uma aliança contigo, nós declaramos isso aqui nessa noite. Temos uma aliança contigo e uma aliança que produz, Senhor, fruto para a igreja. E nós queremos, Senhor, ser homens e mulheres que se estabelecem nesse lugar para fortalecer, Senhor, o teu reino, para fazer o teu reino manifesto, para estabelecer, Senhor, ao nome do Senhor Jesus como o suficiente Salvador na vida de muitos que estão por aí, que nunca ouviram falar do Senhor Jesus, mas que precisam ouvir, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que sejamos nós, Senhor, homens e mulheres aqui nessa noite, capacitados todos os dias pelo teu Espírito para falar e fazer manifesto o nome do teu Filho, para que a salvação se estabeleça e a tua igreja cresça, Senhor.
e possamos manifestar o teu reino. Nós pedimos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé, por favor, para a gente. Vamos encerrar com o louvor. Mas antes eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Há mais ou menos 6 meses atrás, 7, 8, éramos 2, éramos 3, éramos 4. 6 meses depois, o Senhor tem feito tanta coisa nesse lugar. Mas o que o pastor João falou é verídico. Nós não viemos para cá para ser líderes, nós viemos para cá para fazer discípulos. Glória a Deus. O Senhor nos mostrou em um sonho que eu partia para o céu. Isso eu já abri para alguns membros. E a nossa maior preocupação é entender que eu vim para fazer uma obra. Eu sei que eu não vou ser sempre, mas eu preciso preparar você. Então por isso hoje a gente já está orando por células, e vamos começar 3 células em lugares diferentes, porque o reino precisa expandir. Talvez esse lugar aqui já vai ficar pequeno, e são 6 meses, mas a unção do Senhor despedaça todo jugo. E se havia um jugo sobre as igrejas de viver uma vida fraudulenta, mentirosa, em pecado, ele foi dissipado em nome de Jesus. Nós viemos para viver a diferença. E se não for isso, não tem porquê nós vivermos na presença de Deus. Amém? Então nós viemos para fazer a diferença, viver a diferença, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Então, em nome de Jesus, esse lugar será um lugar de milagre, um lugar de cura, um lugar de libertação e de restauração, para que o nome dele seja edificado. E quando o Senhor se aparecer diante de nós, a gente possa dizer obrigado, Senhor. Porque eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, vamos louvar juntos, vamos dizer assim, que cada vez que a minha fé é aprovada, aí tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A montanha
Eu sei que hoje tem gente visitando. Querido, você que está nos visitando, eu tenho uma pergunta para te fazer, tá ok? Mas aí, a gente vai falar aqui o nome, vocês batem palma, tá? Vai ficar bem animado, a pessoa gostar, querer voltar, querer até ficar, entendeu? E esses vão ganhar também um brindezinho, tá? Que é de comer, é muito bom, né? É uma parte que já me ganha. Se eu vou num lugar e tô com a comida, já me ganha. Então, vamos aqui falar o nome de quem está nos visitando. A igreja bate palma, tá bom? Vamos lá então. 1, 2, 3. Glória a Deus, está conosco hoje Wanderson. Está conosco hoje Raquel. Está conosco hoje André. Eu vou te fazer uma pergunta, a gente pode dar um abraço? Então pode abraçar a igreja dos visitantes. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só Irmandade, um só Espírito, um só povo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, um só amor, um só amor. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Uou! Pode sentar, igreja. Vamos para os avisos. Vocês gostam de uma bagunça, né? Ó, isso não é só hoje não, tá? O povo aqui gosta de um abraço, gosta de uma bagunça. Não. A gente é uma igreja tradicional. Nada disso. Aqui não. Imagina, não. Não tem isso aqui não. Não é, pastor João? Imagina, gente. Que história é essa? Aqui é o nosso meio, não. Nunca vi aqui. Já viu? Então vamos para os avisos. Vamos, querido, me ajuda aí. Vamos lá então. Problema aqui. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Obrigada. Eu vi aí você em pé. Você que está nos visitando, agora você vai receber uma serenata de amor. Viu? Já recebeu? Já. Nossa, gente. Já até comeu, já, gente. Que isso? Não, gente. Então, assim, você recebeu uma serenata de amor, que eu creio que... Você recebeu, André? Você recebeu, Anderson? Ok, já comeu também. Meu Deus, gente, vocês são rápidos. Porque já está quase na hora, né? Vamos comer. Olha, gente, tem salgadinho, tem muita coisa legal, entendeu? Tem um bolo, tem cachorro quente. O pastor João que fez o cachorro quente, tá? Então, vamos lá. A musiquinha não quero, vai ser musiquinha mesmo. Seja bem-vindo A nova comunidade apostólica. Glória a Deus. Pastor João, eu estou vindo aqui pela primeira vez, eu estou amando esse lugar. Aí eu quero dizer que eu quero ficar com vocês. Como é que eu faço? É só vir aqui e chegar uma hora antes do culto, já dei errando, viu? E chegar uma hora antes do culto e dizer: eu quero fazer o bem-vindo. Isso é que é o bem-vindo, pastor João. O bem-vindo é o momento em que você conhece um pouco da história da nova comunidade apostólica, como ela se construiu, a história da vida da pastora Emi, do pastor João, e a gente também conhece um pouco da história de vocês. Né? Isso aí. O que foi? Tá só orando, né? Você faz assim, eu falei: quer falar alguma coisa? Tá assim com a mão, né? Se tu fizer isso na rua, o carro para. Porque você estendeu a mão. Autoridade de Cristo. Amém. Se fizer assim no céu, também tem as costas, né? Glória a Deus.
Então tá, o bem-vindo é isso, é pra gente se conhecer, é um momento muito legal. A pastora faz em 10 minutos, o pastor João ele faz um de frente com o Gabi, que ele fica quase uma hora conversando com você. Mas tem também gente assistindo a gente online. Então se você que está online e quiser estar conosco, a gente está na Rua Maria Joaquina 247, em frente ao Atacadão Pavunense, a 2 quadras do metrô Pavuna e do trem São João. Isso. Então, se você quiser, pode estar aqui conosco. Temos uma igreja que, se quiser, você pode vir para cá. A gente está de portas abertas para que você possa estar conosco. Pastor João, é peleja. Amém? Peleja, glória a Deus. Aí, eu tô com vocês já e quero fazer parte do corpo, quero estar atuando na obra, quero estar servindo no corpo. O que é importante fazer? Antes, e vem fazer conosco os primeiros passos. O primeiro passo é uma sequência de estudos que são uma base para a gente entender o Evangelho do Senhor Jesus e uma base também para a gente entender o movimento desse ministério. Né? A gente entendeu, inclusive, aqui quem já participou, sabe por que eles falam encontros, uma base bíblica para a gente dizer que é um encontro. Né? E é isso. Tem vontade própria, agora tem que soltar a musiquinha. Agora ele quis fazer, tá vendo? Botou bem-vindo aqui, olha só. É o tempo dele, entendeu? Glória a Deus. Ó o bem-vindo, ó a ovelhinha. Vamos entrar, fica aí fora não, porque o lobo vai estar pertinho. Então entra pela porta, ainda vem fazer o bem-vindo. Aí você já fez o bem-vindo, quer atuar na obra, você pode fazer os primeiros passos. Primeiros passos é só para poder te dar uma bagagem, te dar uma base. Tá? Você não precisa terminar o estudo para estar atuando na obra, mas é importante que você que atua na obra tenha uma base na palavra. Então a gente aqui veio falando já sobre os frutos, sobre o que é imersão, por que a gente chama aqui de imerso, por que a gente chama de encontro. Tudo isso tem base na palavra para você poder saber. Né? Todo segundo domingo, pastor João, nós temos... Todo segundo mês a gente tem o estudo da Escola da Palavra. Escola da Palavra. Todo segundo mês, seguinte. Todo segundo domingo do mês a gente tem a Escola da O Palavra. que é a Escola da Palavra, pastor João? Para todos os nossos irmãos que querem trazer a palavra, a gente precisa muito de gente que tenha homens e mulheres que queiram pregar, né? Eles vir para a Escola da Palavra e já começam entendendo o processo de construção de uma palavra, como é que eu faço isso. Quem já participou agora da primeira aula já sabe inclusive os 3 tipos de construção. Exato. A gente agora nós começamos pelo basilar, né? Começamos falando sobre o que é a palavra textual, o que é a palavra expositiva e o que é a palavra temática. Aí já pegou, né? Então aí a gente deu alguns temas para a gente poder ministrar e vocês vão pregando e a gente vai falando, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, aprofunda nisso aqui, mergulha nisso aqui, nessas águas te mover, que o movimento é você. Então aí você vai aprendendo e você vai pregando, porque é importante que a igreja tenha a palavra. Então é isso aí que ninguém tira de você. E aí a gente começou, e domingo que vem nós temos Dani ministrando. Deixa eu falar também já, falar um aviso, domingo que vem nosso encontro é de manhã, às 10 da manhã, porque eu estarei com os irmãos da Assembleia de Deus lá dos Teófilos. Eles há 3 anos já me chamam para ir lá ministrar a palavra, mas durante 3 anos eu recusei, porque nós estávamos com outras coisas, e esse ano aprovou o Senhor de nós estarmos lá. Então quem quiser ir, vá, mas gente, não aviso que os irmãos são aqueles irmãos que dão a oportunidade, então não vá sem nada, leva alguma coisa, entendeu? Se quiser ir, vai ser uma bênção. É 3 horas lá, 3 horas da tarde. Tu vai no sábado? Vai no sábado, vai no domingo. Já faz a campanha. Não vou estar lá no domingo. E uma coisa já vou deixar aqui, vocês com água na boca. Eu pedi ao Senhor uma revelação na palavra. Quantos aqui conhecem a história quando Jesus para escrever no chão? Por que Jesus fez aquilo? Você saberá no domingo que vem. Eu já vou deixar vocês com... O Senhor falou algo muito forte, não foi, amor, no meu coração sobre essa história, e vocês vão ter lá uma revelação profunda para a glória de Deus. Você crê? Amém. Amém? Eu creio. Então, ora pela sua pastora para que Deus possa falar naquele lugar. Todo primeiro domingo, pastor João, nós temos o nosso encontro de celebração e ceia, Santa Ceia do Senhor. isso aí, você pode vir cear. Se você não sabe o que é, pode procurar a gente para conversar, tá bom? Toda terça-feira tem intercessão e adoração. Outra gosta de fogo, ó. Mas é às 19 horas, então não é mais às 18 não, tá bom?
E acaba antes, hoje só acabou mais tarde porque a gente está aqui nesse momento de festa. Hoje não é nem conta de. Hoje é ação de graça, a gente está mais folgado. Todo domingo às 17 horas, A gente tem um encontro de celebração. só nesse domingo que vai ser às 10, tá bom? Aniversariante do mês. Ai, que lindo! Parece muito comigo. A mãe da sua mãe falou, né? Nossa, parece com você essa boneca. Nós não paramos para pedir muitas ofertas, né, A gente não para. Como a gente falou hoje na palavra, não existe esse momento aqui. Né? A gente entende todos os irmãos que já estão conosco, entendem que eu preparo em casa, como eu ponho no meu coração, assim como eu me preparo para vir para o encontro, eu me preparo também na questão da oferta e em qualquer momento, em qualquer horário você pode fazer, tanto aqui ou diretamente no QR Code. Exato, tem o Pix através do telefone, do CNPJ, do e-mail, se quiser. Agora, se você não sabe o que é, a gente pede para que você não faça, que antes você venha conversar com a gente e entender o que é oferta e dízimo, porque precisa ser feito voluntário e de coração, para que você possa também usufruir das bênçãos do Senhor em relação a isso, e não apenas dar uma cédula ou uma moeda, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente encerrar, vamos orar? Vocês gostaram? Sim. Já está com fome, né? Eu entendo, é normal. Deixa eu falar uma coisa. A gente já estava no coração de fazer uns cultos desses, tipo assim, uma quinta, uma sexta. O que vocês acham? Né? Que é um outro formato. Aí cada um já prepara, aí já tem um para trazer uma palavra, né? Igual a igreja que se reunia segundo a palavra de Deus em... Me ajuda. Habite ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhados mutuamente, e tendo salmos, hinos e cânticos espirituais em seu coração. Colossenses 3,16. A gente precisa dos irmãos também tragam para que a gente se alimente. E todo mundo tem uma porção para poder alimentar. Tá bom? Então, põe a mão no seu coração, deixa eu orar com você e por você. Pai, obrigada por essa noite de encontro, por esse momento que nós tivemos aqui. Fala com cada um especial. Toma, Senhor, essa semana em tuas mãos. Visita com bênçãos, Senhor, com novidades, Senhor, com milagres extraordinários. Nós te agradecemos por esse momento, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que creem que Ele veio, a si mesmo se entregou, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará para levar a sua igreja. Aqueles que assim creem, digam Amém. E a vitória é nossa? Deus sangue de Deus. Poderoso Deus? Quem impedirá? Ninguém, ó. Tem cantina, cachorro quente e 50 reais. A cantina aqui é gratuita, porque quem pode comer geralmente não pode pagar, e quem pode pagar geralmente não E pode hoje comer. tem bolo, Tem bolo, tem salgado. Fiquem à vontade, a casa é de vocês.